Boa noite, amigos. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Mais uma segunda-feira, estamos aqui para darmos início ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Um estudo sempre edificante e que nós temos, assim, a grande alegria de estarmos aqui sempre com vocês nessa noite das segundas-feiras para interpretar um pouquinho, dentro do nosso entendimento, do nosso conhecimento, dessas questões que Allan Kardec formulou aos espíritos e eles responderam, e a gente aqui conversa um pouco sobre essas respostas e essa pergunta que Allan Kardec trouxe. Lembrando sempre que nós temos vários livros dos espíritos, né? São autores que fizeram as traduções, alguns diferentes dos outros em algumas palavras, mas no seu sentido é sempre o mesmo. Célia utiliza um livro, eu utilizo um outro, para facilitar vocês aí. Se por acaso vocês tiverem alguma dificuldade, alguma dúvida, mandem aí nas perguntas para a gente e que nós vamos ter, assim, claro, a alegria de poder responder e interagir com vocês. E, evidentemente, até que se houver algum questionamento sobre o estudo, os itens, as questões aqui dos nossos estudos, né? Lembrando também, né, Célia, já faz algum tempo que a gente não fala, o nosso estudo fica gravado no YouTube, fica gravado no Facebook, Instagram. Então, se vocês não tiverem a oportunidade de acompanharem ao vivo, muitas das vezes a gente está ocupado, ainda está retornando do trabalho, né? Do estudo, não deu para ver, mas tira um tempinho durante o dia ou à noite, mais tarde um pouquinho, coloca lá e ouve. É sempre importante a gente estar aprendendo um pouquinho mais sobre essa doutrina dos espíritos. Vamos então fazer a nossa prece para que a gente dê início ao nosso estudo. Vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, aos amigos espirituais, agradecer a Maria e pedir a esse Pai que nos oriente, que nos dê o entendimento necessário para que possamos cada vez mais evoluir dentro de todo o ensinamento que o seu Filho, Jesus, nos trouxe. Pedimos sempre que nos dê essa coragem necessária para fazermos as mudanças em nossas vidas, que a gente tenha um entendimento para passarmos pelos desafios que a vida nos coloca, trazendo sempre o seu ensinamento maior, de fazer ao próximo tudo aquilo que nós gostaríamos que eles nos fizessem. Que os nossos amigos espirituais responsáveis por esse estudo estejam a nos intuir, a nos inspirar, no melhor entendimento, para que a gente possa assimilar para nós e levar para vocês sempre uma das melhores explicações, entendimento sobre o que aqui vamos estudar. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. E para dar início ainda ao nosso estudo, como a gente sempre tem feito, nós vamos ler uma pequena passagem para que a gente possa fazer a reflexão da nossa noite. Vai ser colocado aí na tela para vocês e nós vamos ler. Nunca reclame de sua vida. Ela é o resultado das escolhas que você fez. Então, repetindo, nunca reclame de sua vida. Ela é o resultado das escolhas que você fez. E quando a gente, então, fala, né, Célia, da gente não reclamar e dessas escolhas que nós fizemos, pode ser que muitos de nós possamos falar assim, mas eu não escolhi nada nessa vida, como é que pode? Se nós não escolhemos nessa vida, com certeza escolhemos em vidas passadas, mas escolhemos. Porque tudo no universo vai seguir a lei da ação e reação. A lei do plantio e da colheita. Então, dentro dessa lei da ação e reação, a gente se enquadra exatamente nisso. Tudo que nós
estamos passando é porque nós fizemos as nossas escolhas. Mas a gente pode mudar. Pode. A grande notícia é que a gente pode mudar. Se nós queremos uma vida melhor, se nós queremos escolher alguma coisa diferente, a gente precisa começar a plantar agora. Porque seguindo esse entendimento que eu colho depois, o que eu planto, então eu preciso começar a plantar agora para que eu possa colher. Se não, ainda nesta vida, com certeza nas reencarnações futuras. É uma questão simples, é um entendimento simples que a gente precisa interiorizar para nós. Fazer essa mudança, fazer esse ciclo de entendimento que eu preciso mudar agora para que eu tenha uma vida melhor lá na frente. Se eu quero comer uma fruta, eu tenho que plantá-la agora. Para que essa árvore cresça, eu preciso regar. Não é só plantar, não. Cuidar dela para que ela cresça e eu possa, então, usufruir do que eu plantei. E essa semeadura e essa colheita, a gente precisa ficar atento, porque isso a gente faz todo dia. Todo dia. O meu dia de hoje é resultado da minha plantação de ontem. O meu dia de amanhã vai ser resultado da minha plantação de hoje. Então, quando a gente no universo, e a gente vai entrar nas leis morais, né? No universo, ele não nos dá nada de graça. Nada é de graça. Ele só retribui o que nós oferecemos. Então, não reclame da sua vida, ela é o resultado das escolhas que você fez. Aquele meu pensamento negativo, ele vai ter reação de volta para mim. E depois eu vou esquecer daquele pensamento, do que eu desejei ou do que eu fiz, e vou perguntar assim, mas por que comigo? Então vamos guardar isso. Como nós perguntamos, né, Célia? Por que comigo? Vamos guardar isso. O resultado que estamos vivendo hoje é resultado das escolhas que fizemos. E a gente tem que procurar, né, a fazer boas escolhas para que tenhamos resultados melhores. Perfeito. Então, vamos pensar um pouco sobre isso. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Vamos começar nas leis morais, né? Terceira parte do Livro dos Espíritos, capítulo 1. As leis morais. E a primeira lei é da lei divina ou natural. Lei divina, lei de Deus. E caracteres da lei natural. O que se deve, Kardec pergunta, o que se deve entender por lei natural? E a espiritualidade nos responde, a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Uma escolha. É uma escolha. E nós somos, Kardec está falando aqui sobre lei natural. E a nossa reflexão foi falando do plantio, né, da colheita, para a gente não reclamar do que estamos colhendo, porque nós plantamos, nós falamos sobre a lei da ação e reação. É uma lei física. É uma lei física. Para toda ação tem uma reação. É uma lei divina.
É uma lei divina. Então, se enquadra perfeitamente no que Kardec pergunta aqui aos espíritos, né? Essa lei é uma lei natural. Essa lei, né, quando eu interajo, eu vou receber de volta tudo aquilo que eu fiz. Então, mais uma vez, a gente está tendo a aplicabilidade do que é uma lei natural. E quando a espiritualidade nos diz assim, Nivaldo, é a única verdadeira para a felicidade do homem. E aí eu vou lembrar a regra áurea. Sim, que é uma... Né? Vamos pensar na regra áurea. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Então, se eu quero, se eu gosto, se para mim é bom, por que para o meu irmão não vai ser? Por que eu vou tolir o meu irmão de ter se eu quero também? Ou melhor, né, Célia? Quantas vezes a gente imprime algo para o nosso irmão que para nós não queremos? Nós não queremos. Porque não é boa para nós. Mas aí a gente acha que para ele é. E nós vamos ser felizes? Como eu vou ser feliz se eu causo a infelicidade do meu irmão? Muitas das vezes, ele está ali, muitas das vezes não. A gente precisa ter a clareza de que tudo que nos é apresentado são lições didáticas para a nossa autoeducação. E a gente precisa começar a entender, a ler essas leis da natureza, essas leis naturais, que é a lei de Deus. E vamos lembrar lá de trás, em alguns estudos anteriores, aonde estão escritas essas leis? Aonde estão? Aonde estão? Na nossa criação, todos nós fomos carimbados com essa lei. Com essa lei. Na nossa consciência. Por mais adormecido que essas leis estejam em nossas consciências, elas estão lá. Num determinado momento, elas são despertadas. E é sempre no momento certo. Porque ninguém, eu já disse isso em outros estudos, ninguém precisa me dizer que isso aqui que eu estou fazendo vai causar malefícios. Eu sei disso. Muitas das vezes fazemos. Mas nós sabemos, temos a consciência de que não é correto. Questão 615. E Allan Kardec pergunta: a lei de Deus é eterna? Por que ele pergunta isso? Porque a gente sabe, as leis dos homens, né, Célia, muitas das vezes deixam de existir. Algumas leis, elas caducam. Elas são leis que não são levadas em consideração, leis que não pegam. Vamos lembrar aqui a lei do divórcio? Sim. Porque antes era casar uma vez só e acabou. Aí vamos fazer um adendo. São os adendos das leis dos homens. Do homem. Mas, e a lei de Deus é eterna? E eles respondem: ela é eterna e imutável, como o próprio Deus. São leis eternas, leis do universo, não é só do nosso orbe. Leis do universo. A nossa percepção do que seja o universo ainda é muito diminuta. Então, as leis que nós... Mas isso tudo. A lei de Deus vai ser aqui, vai ser em qualquer lugar, vai ser a mesma lei. Então, todas as leis que nós vamos estudar a partir de agora, nesse capítulo, elas são imutáveis, eternas e válida para todo o orbe, todo o planeta, todo o sistema. Todo o universo. O que nós
conhecemos, o que o homem já conhece com o seu desenvolvimento científico e o que ele ainda não conhece. A 616. Será possível, Kardec pergunta, será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Então a gente vai pensar... Já perguntou na primeira, na 615, e eles responderam que a lei é eterna e imutável. Então pode. Mas Kardec ainda faz mais um questionamento sobre esse assunto, né? Será que Deus pode ter... Não, hoje vocês podem fazer isso. Aí amanhã fala assim, ih, fizeram tudo errado. Então agora daqui Vamos em mudar diante... essa lei? Será que é possível que Deus tenha Se enganado? se enganado? Cometer um equívoco? Aí a espiritualidade nos responde. Deus não se engana. Eles afirmam. Eles não dizem assim, eu acho, não é possível. Não, eles afirmam. Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis, por imperfeitas. As de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Então, essas leis de Deus, essas leis naturais, essas leis morais, elas não foram introduzidas agora que chegou o nosso conhecimento. Elas existem desde toda a eternidade. Mas a gente não tem ideia do que seja a eternidade. Nós falamos em 4,5 bilhões de anos a formação da Terra. Da Terra. A Terra. Mas a Terra, que é a nossa casa, ela foi criada há 4,5 bilhões de anos, mas o universo já existia. Já existia. E essas leis já existiam também. Então, não foi agora que ela foi criada. A nossa percepção não permite que a gente vislumbre isso tudo. Não dá. Mas a gente não sabe o que é eternidade. Né? Mas essas leis de Deus, elas existem desde toda a eternidade. A 617. 617, Allan Kardec pergunta: qual é a abrangência das leis divinas? Concernem outra coisa que não apenas a conduta moral? Então, repetindo, qual é a abrangência das leis divinas? Concernem a outra coisa que não apenas a conduta moral? E eles vão nos responder: todas as leis da natureza são leis divinas, visto que Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda as leis da alma e as pratica. Isso é muito importante. O sábio estuda as leis do homem, da matéria. O homem de bem, aí a gente volta lá, vamos quem tem o Evangelho, pega lá o Evangelho, tem lá um capítulo que diz o homem de bem. O homem de bem estuda e pratica as da alma. Perfeito. É muita coisa para a gente entender de divindade, de leis divinas, de leis naturais. E essa questão ela se desdobra no item A, e Kardec continua perguntando: é dado ao homem
aprofundar umas e outras, ele está perguntando sobre a primeira questão, né? Sobre a abrangência das leis divinas, sobre a parte moral e a parte material. Então, é dado ao homem aprofundar e outras, e eles respondem sim. Mas uma única existência não é suficiente para isso. Está explicado porque reencarnamos. Seria impossível, em um período de 70, 80, 100 anos, nós conseguimos aprender todas as coisas do ponto de vista material, filosófico, né, das matérias e a parte espiritual. Por isso nós precisamos reencarnar, porque em cada reencarnação dessa a gente aprende, a gente dá um pequeno salto, sobe um pequeno degrau na escala de entendimento, de compreensão. Isso sem contar o que vamos acumulando de dívidas. Sim, também. Sim. Exato. Então, é dado ao homem aprofundar umas e outras, sim, mas uma única existência não é suficiente para isso. E aí Kardec traz uma pequena nota para nós. E ele diz, efetivamente, o que são alguns anos para adquirir tudo o que constitui o ser perfeito? Se apenas se considerar a distância que separa o selvagem do homem civilizado. Se a gente só pegar, né, Célia, um selvagem, a figura que nós conhecemos de um homem civilizado, como você conseguiria introjetar todo esse conhecimento, né, nesse selvagem para que ele chegasse a um homem civilizado? A existência mais longa possível seria insuficiente. E com mais forte razão o será, quando for abreviada, como acontece a um grande número de homens. Claro. Né? Dentre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. São as leis físicas. O estudo delas pertence ao domínio da ciência. As outras se referem especialmente ao homem em si mesmo, suas relações com Deus e com seus semelhantes. Elas compreendem as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma são as leis morais. Então, nós temos exatamente essas duas situações que estão tão bem apresentadas aqui pelos espíritos, e Kardec faz, então, esse fechamento aqui para nós, né? Esse conhecimento, esse estudo em que vamos desenvolver a nossa intelectualidade, ele vai ter que ser amplo para que todos nós consigamos a essa perfeição de ser, esse ser perfeito. Mas, juntamente com isso, porque o desenvolvimento intelectual, esse é fácil. O difícil é o moral. De certa forma, né? Basta, né, você se debruçar, se dedicar àquele estudo. Agora, o desenvolvimento moral, essa é a nossa grande dificuldade, é a nossa grande... tem que ser o nosso grande objetivo, porque isso é muito difícil. Por quê? Por que ele é difícil? Porque eu tenho que passar por cima do meu orgulho, da minha vaidade, do meu egoísmo, da minha ganância, do meu eu. Isso aí é muito difícil. Mas nós vamos conseguir. O consolo
é que todos nós, não importa o tempo, mas todos nós vamos entender um dia. Vamos nos despojar disso tudo. Aí a 618, Kardec pergunta, são as mesmas, as leis, né? As leis morais, são as mesmas para todos os mundos, as leis divinas? Lembra lá na questão 615? É eterna? Aí ele diz que é eterna e imutável, né? Mas Kardec insiste. São as mesmas para todos os mundos, as leis divinas? Ou há alguma alteração, né? Daqui para ali. Planeta Terra vai ter uma lei, Plutão, Marte vai ter outra. E a espiritualidade nos responde. A razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. Então, vamos lembrar daquela muito será cobrado daquele que muito é dado. Não posso, uma falha de um espírito esclarecido, de dois espíritos, um esclarecido e um ignorante. Os dois cometem a mesma falha. O peso da cobrança, o peso maior vai cair sobre esse espírito esclarecido, porque ele sabia. O outro é ignorante, o outro ele desconhecia. Então, as leis, elas são imutáveis e iguais para todos os mundos, mas elas vão ser apropriadas ao grau de natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que habitam esses mundos. Perfeitamente. Né? E aí a gente tem um outro subtítulo, Origem e Conhecimento da Lei Natural. E aí a questão 619. Deus deu a todos os homens os meios de conhecer sua lei? Ou tem alguém que teve algum privilégio? Privilégio. A gente sabe, tem alguém? Tem algum espírito privilegiado? A gente pode responder isso. Não, né? Sabemos que não. Não tem. Não tem. Então, repetindo aqui a pergunta, Deus deu a todos os homens os meios de conhecer a sua lei? E eles respondem, todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que querem investigá-la. Todavia, todos a compreenderão um dia, pois é preciso que o progresso se efetue. Então, Deus dá sempre essa possibilidade de todos nós conhecermos a sua lei, seja de uma forma ou de outra, seja no espiritismo, seja na igreja evangélica, seja na igreja romana, seja naquele que não tem religião nenhuma, a própria natureza vai fazer com que ele possa perceber essa lei, mas ele vai ter essa possibilidade. O que eles dizem é que nem todos a compreendem. E aí, Nivaldo, eu penso, vai ter uma questão mais à frente, que nós já falamos isso sempre, aonde estão escritos. Está na nossa consciência, na consciência de todos nós. Porque muitas das vezes a gente fala assim, mas ele não tem consciência. Tem, todos nós temos essa consciência. E aí, o nosso problema é o nosso analfabetismo espiritual. A gente não sabe ler essas leis.
Mas a gente vivencia elas todos os dias. E aí a gente não tira essas lições da vivência que nós estamos. Aí é quando ele diz, né, Célia, que nós não compreendemos. Não compreendemos. A todos é dado a possibilidade de acessar essas leis. Elas Até estão porque na nossa consciência. nós fomos carimbados com essa lei ao sermos criados como espírito na nossa consciência, como a Célia falou. Nós vamos ver isso aqui um pouco mais para frente, aonde está as leis divinas, né? Em nossa consciência. Mas nem todos têm essa possibilidade, essa sensibilidade ainda de compreendê-las. Mas ele também diz para nós, né, Célia, que todos a compreenderão um dia. Pois é preciso que o progresso se efetue. E a gente volta lá no Evangelho, como nós já falamos aqui, que Jesus afirma para nós que nenhuma ovelha será perdida no reino do Pai. Né? Então, isso é para nós. Nenhuma ovelha. Aquele que nós julgamos hoje mais perverso, ele um dia se tornará um anjo. E aí Tenhamos certeza disso. A gente vai, como no programa passado, como no finalzinho, quando eu li as leis morais, tem lá a lei da igualdade. Lei da igualdade. Esse perversozinho que eu hoje considero ele, que nós consideramos ele perversozinho, ele é tão igual quanto nós. Foi criado pelo mesmo Pai. Pelo mesmo Pai. Com Recebeu o mesmo amor. o mesmo carimbo das leis divinas e com o mesmo amor. Um dia ele só está perdido. É aquele trajeto que a gente sempre fala aqui, né, Célia? Ele tem um objetivo, um ponto a chegar, e ele está aí ainda costurando. Fazendo sinuoso, o caminho dele fazendo é um caminho sinuoso. Mas ele vai chegar no ponto em que todos nós chegaremos também. É a espiritualidade que afirma isso para a gente. Kardec pergunta e eles nos afirmam. Todos, entretanto, a compreenderão um dia. Aí tem uma notinha de Kardec e diz assim: a justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio. Olha só, a justiça das diversas encarnações é uma consequência desse princípio. Visto que a cada nova existência, sua inteligência encontra-se mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bem e o que é mal. A cada encarnação. Então, aquele hoje, né, que está ainda num caminho errado, ele um dia vai perceber na próxima encarnação, se não for na próxima, na outra, porque Deus não tem pressa. Deus não tem pressa para que a gente resolva as nossas questões, resolva os nossos problemas. E tem uma questão que nós vimos aqui para trás também, o limite das reencarnações. Sim, não há limite. Não tem limite. É quanto cada um de nós necessitarmos para nos tornarmos esses seres perfeitos. Hoje nós somos perfectíveis, estamos num caminho da perfeição. Mas Kardec continua: se tudo devesse cumprir-se para ele, numa única existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias do embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que tenha dependido deles o seu esclarecimento? Então ele manda que a gente veja lá as questões 171 a 222, depois vocês deem façam esse retorno, né, e deem uma verificada, faça essa reciclagem. É por isso que é importante. Mas então Kardec fala aqui, né, Célia, da importância de nós entendermos a reencarnação, nesse princípio de nós entendermos essas leis divinas, de nós nos aprimorarmos. Que uma existência só não seria possível a gente fazer todo esse caminho de perfeição.
Já na questão 671A, a espiritualidade já nos dizia, quando Kardec perguntou, é dado ao homem aprofundar-se em umas ou outras, a espiritualidade já tinha dito, mas uma única existência não, é muita coisa. O máximo que a gente vai viver é o quê? 110? Mas isso para a eternidade é um piscar de olhos. É muita coisa que a gente precisa para chegar a esse ser perfeito. Aí é 620. Então, para que vocês vejam a 171 e a 222. Isso aí. E a 620 diz assim, Kardec pergunta, antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada? Ou seja, estou no mundo espiritual, lá eu entendo tudo. Encarnei e aqui é mais difícil de eu entender? E a espiritualidade nos diz, compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tenha atingido. E dela guarda a intuição quando unida ao corpo. Então, quando eu estou no mundo espiritual, de acordo com o grau de evolução que tenhamos, a gente vai compreender essa lei em função desse grau de evolução que temos. Quando encarnamos, a gente vai ter a intuição. Perfeitamente. E aí a gente... E a gente volta sempre àquela questão número 100, né, Célia, que fala da escala espírita. Da escala espírita. Então, se esse espírito é um espírito que já tem em sua consciência esse desenvolvimento das leis, ele vai ter no mundo espiritual e vai ter também, vai trazer com ele junto nessa reencarnação, né? Se ele não tiver, ou tiver menos, ele vai trazer menos, ou seja, vai ser gradativo, vai ser proporcional ao seu desenvolvimento moral do espírito. Então, a espiritualidade diz que quando a gente está no mundo espiritual, nós vamos compreender essas leis, as leis divinas ou naturais, de acordo com o grau de perfeição que tenhamos atingido. E dela vamos guardar a intuição quando estamos unidos ao corpo. E aí eles complementam. Os maus instintos, porém, fazem ordinariamente, ou seja, frequentemente, que o homem a esqueça. Os maus instintos, as nossas más tendências, a nossa fixação na porta larga, Os prazeres da vida, faz com que a gente esqueça essas leis, né? E nós vamos à questão 621, é uma questão que nós já falamos aqui, falamos hoje, né? Já falamos dela hoje, e normalmente a gente fala sempre, né? Porque é uma questão que nos acompanha sempre quando nós temos que falar sobre leis divinas. E Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? E essa pergunta, né, Célia, se ela fosse feita, de repente, a alguém, onde está escrita a lei de Deus? Talvez algumas pessoas digam, está escrito na Bíblia, está no livro. As leis estão escritas aqui. Está no Evangelho, segundo o Espiritismo. Está no Evangelho, segundo o Espiritismo, está escrito lá as leis de Deus. Mas aí eles nos respondem na consciência. É na nossa consciência que estão escritas todas as leis de Deus. E nós vamos ver já aqui, né, o desdobramento, o item A, porque a gente, se está escrito aqui, por que eu não lembro? Então, Kardec pergunta, visto que o homem traz na sua consciência a lei de Deus, eles dizem que está escrito na nossa consciência, que necessidade havia de lhe ser ela revelada?
Para que a gente precisa estudar novamente aqui? Então, Estamos nossa consciência. aqui estudando o Evangelho, estudando o Livro dos Espíritos e outros livros da codificação, se nós já temos essas leis gravadas na nossa consciência. E eles respondem, ele a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela lhes fosse relembrada. Então, como ele também já disse aqui atrás para nós normalmente, embora tenhamos essas leis gravadas na nossa consciência, nós esquecemos, nós as desprezamos, não demos a devida importância em trazê-las, rememorá-las. Então é por isso da importância de nós aqui fazermos esses estudos para que a gente possa relembrar essas leis divinas que estão gravadas sim na nossa consciência. Na questão 620, a espiritualidade nos diz os nossos maus instintos ordinariamente faz com que nos esqueçamos dessas leis. É os nossos prazeres materiais. É a nossa busca insensata por todas as sensações. É o nosso querer ilimitado. Então a gente esquece. Aí a espiritualidade nos diz, nós a esquecemos ou desprezamos. Perfeito. Precisamos relembrar. E aí vem a dor para nos fazer lembrar dessas leis. São as duas formas com que a gente normalmente se aproxima dessas leis divinas, né? Ou pelo amor, ou pela dor. Pela dor. Raramente a gente vai pelo amor. Pelo amor. Normalmente a gente vai pela dor, quando estamos passando pelas nossas vicissitudes, passando pelas nossas dificuldades, pelos nossos desafios, é que nós vamos buscar, então, esse consolador, esse consolo. E a espiritualidade nos diz isso lá na questão 619. Todos a compreenderão um dia. Aí é o que Nivaldo falou. Pela dor ou pelo amor, mas que vai. Todos nós vamos nos aconchegar aos ensinamentos de Deus, a essas leis divinas, aos ensinos de Jesus. Porque todos um dia, se não tivemos o nosso despertar, teremos. Teremos. Sabe, quando a gente tiver assim cansado de sofrer, a gente fala, pai, não aguento mais. Aí, me ajuda. Eu quero, eu preciso. Já fiz a minha parte e não está dando mais. E aí é nesse momento que a gente começa a perceber que esse apoio vem, essa ajuda chega. É essa compreensão que um dia todos teremos. Aí um dia você, um dia eu, um dia ele, ou todos nós juntos, é o que nós estamos procurando aqui, mas que ela vai chegar. Vai chegar. Célia, estamos chegando ao final de mais um estudo. Mais um estudo, né? Todas essas leis, são 12 leis, se eu não me engano, são 12 leis morais. A gente deveria fazer um quadro com essas leis, são 12. Porque a gente precisa ter essas leis, apesar delas estarem na nossa consciência, a gente precisa ter esse contato permanente e aplicar. Não adianta ficar só sabendo. É verdade. Então, vamos agradecer a nosso Pai. Obrigada, Pai, por mais essa oportunidade de estudo. Obrigada, Mestre Jesus, Mãe Maria. E a todos vocês, amigos espirituais, por esses momentos de esclarecimentos, por esse momento de aprendizado. Nos ajude a trazer esses ensinamentos para a prática do nosso dia. Nos ajude, amigos espirituais,
para que possamos entender e vivenciar com amor esses ensinamentos. Te agradecemos, Pai, te agradecemos, Mestre Jesus, por mais esse estudo. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e luz, paz. Paz, Muita muita paz. paz.